Olá! Você está precisando de uma máquina no processo eletrodo revestido e processo TIG com uma ótima performance? Fique até o final desse vídeo que eu vou trazer mais uma opção maravilhosa para todos vocês. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, Matec Soldas, compartilha com aquele seu amigo, sua amiga que quer estar por dentro das novidades no mundo da soldagem, que você estará ajudando o nosso canal a crescer. Hoje eu estou trazendo para vocês essa máquina maravilhosa. É uma máquina de 250 amperes no processo TIG e eletrodo revestido, ou seja, nós vamos conseguir a soldagem de eletrodos de espessura de 1 milímetro até 4 milímetros de diâmetro, tá? Então, é uma máquina aqui que vai nos dar uma alta performance, distribuído, pessoal, em 18,7 quilos, tá? Embora seja uma máquina de 250 amperes, o seu ciclo de trabalho vai até 178 amperes a 100%. Ou seja, você que está procurando uma máquina para você fazer reforma de chapas, serviços leves, tenho aqui mais essa opção maravilhosa para você. Ela traz muitas características boas, como por exemplo, display digital, 2 e 4 toques, vai salvar até 10 programas, é uma máquina que não é muito pesada, vai nos dar muitos recursos, desde a corrente constante, que é aqui o nosso modo convencional, até o modo pulsado, vai nos dar algumas características muito boas dessa máquina, então eu vou estar compartilhando a todos vocês, tá bom? Então, vamos começar agora com o nosso guia básico. Pessoal, nessa máquina nós conseguimos trabalhar então no modo convencional, que é a corrente constante, no modo eletrodo revestido, lembrando a vocês que nós conseguimos soldar eletrodos de aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, tá? Com essa máquina, eletrodos de até 4 milímetros de diâmetro, no seu modo 100%, tá? Temos também o modo pulsado. Então vamos começar aqui com o modo convencional, corrente constante. O que nós vamos ter aqui? Então temos a opção de 2 toques, tá? E a opção de 4 toques. Então na opção de 2 toques, nós apertamos o gatilho, mantemos apertado, vai estar soldando. Ao escolher o modo 4 toques, nós vamos apertar e soltar o gatilho, vai estar soldando de maneira automática. Para parar de soldar, eu aperto e solto novamente, aí ela vai extinguir o arco, tá ok? Temos esses dois modos. Aqui então nós vamos começar com o modo de corrente constante, tá ok, pessoal? Então vocês vão ver que no modo constante, nós vamos ter esses recursos aqui, tá? No modo constante, ó, nós não conseguimos selecionar esse lado esquerdo, ele não dá acesso, tá? Somente quando nós vamos colocar aqui no modo pulsado. Então vamos começar com o nosso modo constante. No modo constante, o que nós vamos ter? Começando da esquerda para a direita. Então nós vamos ter aqui, ó, pré-gás, corrente inicial, rampa de entrada ou rampa de subida, é a mesma coisa, corrente principal, rampa de saída ou rampa de descida, é a mesma coisa, corrente final e, por último, pós-gás. Então nós vamos selecionar o recurso que nós queremos mexer, tá? E vamos colocar aqui o que nós queremos através desse potenciômetro central. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos supor que nós vamos fazer uma soldagem no modo convencional com 100 amperes. Ó, coloquei aqui com 100 amperes. Então, vou começar lá da esquerda para demonstrar para vocês. Então, o primeiro recurso aqui é o que? O pré-gás, o pré-vazamento de gás. Então, eu consigo zerar ele e consigo aumentar ele até 2 segundos. Explicação. Tome cuidado ao abrir ele com 2 segundos, porque se nós abrirmos ele com 2 segundos, nós vamos apertar para a gente fazer a soldagem. Enquanto não passar esse delay de 2 segundos, ele não liberar 2 segundos de gás, a solda não vai abrir o arco elétrico, tá? Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós deixamos bem pouco, tá? Pode deixar aqui, ó, 0,2, 0,3, só para ele expulsar essa porcentagem de oxigênio que vai ter ali perto aonde será soldado, tá? Então, eu escolhi aqui, então, 0,2. Então, nós vamos soldar com 100 amperes, mas para evitar o choque térmico, eu posso começar com 30 amperes. Então, a minha máquina vai abrir com 30 amperes, eu coloquei aqui meio segundo, em meio segundo ela vai partir para 100 amperes. Então, essa corrente inicial, ela tem aqui, então, o objetivo de fazer essa quebra do choque térmico. Então, ela vai dar um pré-aquecimento inicial na chapa e depois de meio segundo, nesse caso,
vai estabilizar para 100 amperes, tá? Então, eu estou soldando com 100 amperes. Após isso, então, coloquei meio segundo, eu vou decair aqui para 30, tá? Para quê? Para tirar aquele rechupe de cratera, para não ficar aquele olho de peixe no final da solda, tá? Então, eu posso abaixar ela aqui para 30 amperes. Eu coloquei aqui, pessoal, só meio segundo. Se você quiser colocar um segundo, o que vai acontecer? Então, a máquina vai, após você desapertar, ela vai, então, em 1 segundo, vai fazer isso daqui, ó. Tô com 100, vou vir, fechar em 30 amperes. No caso aqui, nós colocamos 30. E por último aqui, o pós-gás. Então, o pós-gás, como que funciona? O pós-gás, vamos supor que a gente deixou meio segundo. Após o final da soldagem, nós vamos permanecer com o bocal próximo à poça de fusão. Então, esse pós-gás terá o objetivo de quê? De proteger tanto a poça de fusão, quanto também o eletrodo de tungstênio, tá? Ao perceber uma coloração mais escura na poça de fusão e no tungstênio, nós vamos vir aqui e aumentar esse pós-gás, tá? Então, se o tungstênio e a poça de fusão apresentar uma coloração mais clara, ficou colorido, significa que está com uma ótima proteção gasosa, tá? Então, esses últimos dois recursos aqui são cruciais para evitar aquele defeito no final da solda, tá ok? Então, esse aqui no modo convencional. Estamos utilizando somente uma corrente, no caso 100 amperes, tá? Mas vamos supor que a gente vai soldar chapa fina. Então, eu vou mudar aqui para o modo pulsado. O modo pulsado, ele tem o objetivo de fazer o quê? De resfriar um pouco a poça de fusão. Lembrando que a poça de fusão sempre vai estar numa temperatura de fusão, tá? Por exemplo, no caso do aço carbono e do aço inox, aproximadamente 1500 graus Celsius, tá? Então, com o modo pulsado, nós conseguimos soldar chapas mais finas, vamos supor de 0,5 milímetros, 1 milímetro, 1,2, 1,5, sem a necessidade da solda vazar para o outro lado, tá? Então, vamos supor que a gente vai soldar uma chapa fina. Vamos começar aqui com 80 amperes, tá? Então, vocês vão perceber que, ao acionar esse recurso do modo pulsado, agora nós teremos aqui, então, acesso a esses recursos aqui da esquerda, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós, então, vamos soldar, então, com 80 amperes. Lembrando que isso daqui é só um exemplo. Estou soldando a chapa com 80 amperes. Essa daqui, então, vai passar a ser a corrente de pico, tá? Ou corrente principal. Vamos vir aqui, olha o desenho, corrente de base em porcentagem. Então, pessoal, se eu estou soldando com 80 amperes aqui e quiser usar 50% em corrente de base, então agora ela vai ficar oscilando em 80 amperes e 40 amperes. 80 amperes e 40 amperes. Lembrando que nós estamos falando de porcentagem, então você vai ver que ela pode ir até, ó, até 80, tá vendo? Então aqui, ó, ela vai ficar oscilando em porcentagem. Tá ok, pessoal? Então esse primeiro recurso nós chamamos então de corrente de base, tá? O próximo recurso é o tempo que ela vai levar na corrente de pico. Então nós conseguimos, através desse recurso, que é o que nós chamamos de largura de pulso, ter um melhor resfriamento da poça de fusão. Então, conforme mais eu aumento a largura, mais tempo ela vai ficar na corrente de pico, na corrente de cima, promovendo assim então um melhor aproveitamento, um melhor resfriamento da poça de fusão, tá ok? E o último aqui é a frequência, tá? Então vai de 1 até 200 Hz. Então, um exemplo muito fácil. Com 1 Hz, ela vai estar oscilando entre 80 e 40, 80 e 40, 80 e 40, tá? Conforme eu aumentar essa frequência, conforme eu for aumentando essa frequência, ela vai oscilando mais rápido, tá? Ela vai oscilando aqui entre essas duas correntes com mais rapidez, resfriando mais a poça de fusão, tá ok? Vamos então entender que nós fizemos essa regulagem e nós gostamos dela. Deu certo na nossa chapa, chegou a hora então de salvar. Então a gente vai apertar aqui o botão Save, vai escolher um programa e vai apertar mais uma vez. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nós gostamos e nós queremos salvar aqui no programa número 9. Então eu vou apertar mais uma vez, ela vai piscar, a configuração dela está salva, tá? Max, salvei outros programas. Como que a gente vai fazer para a gente trazer eles? Então a gente vai em programa, vou dar um exemplo para vocês. Ó, programa 3, por exemplo, está diferente. Vocês vão ver que agora eu vou apertar mais uma vez, ó, ele vai configurar. Olha como que já mudou os parâmetros, tá vendo?
Inclusive, essa configuração está no modo convencional, tá? Vamos voltar lá para o programa 9 para a gente ver mais uma vez. Ó, quero voltar no programa 9. Então, selecionei o programa 9, vou apertar mais uma vez. Tá aí, ela trouxe a configuração do programa número 9, tá? Tecnicamente falando, é uma máquina muito boa, é uma máquina de transição, tá? Para o pessoal que gosta de soldar aço carbono, aço inox, aço ferramenta, titânio, ferro fundido, cobre, é uma máquina maravilhosa, mais uma opção aí para vocês bem acessível, tá bom, pessoal? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal mais uma vez, Matec Soldas. Deixe aqui no comentário qual máquina que vocês querem que a gente faça o nosso guia básico. Nós vamos fazer, vamos atender. Tirem a dúvida de vocês aqui com a gente. É sempre um prazer poder estar ajudando vocês, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.